Teste de Fallon. Nesse teste avaliamos a compressão no nervo medial no nível do carpo, ou seja, a síndrome do túnel do carpo, tá? O terapeuta solicita que o paciente una os dorsos das mãos um contra o outro e ele vai permanecer nessa posição por até 60 segundos. E eu vou observar. Muitas vezes o paciente, quando ele apresenta já essa síndrome do túnel do carpo, muitas vezes com 10 segundos ou menos do que isso, até um pouco mais, o paciente já relata dor e desfaz o movimento. Em alguns casos, o paciente nem mesmo consegue realizar esse movimento. Nesse caso aqui, o paciente não relatou dor e conseguiu realizar perfeitamente o movimento. Então, para esse teste, aqui no caso desse paciente, é negativo. Teste de Finkelstein. O terapeuta solicita que o paciente realize o movimento de oponência com o polegar, flexão dos 4 dedos e um desvio para baixo do punho. Se o paciente relatar dor no extensor do polegar, o resultado para o teste de Finkelstein é positivo. Teste de Allen. Nesse teste, avaliamos a artéria radial e ulnar. Solicitamos que o paciente coloque o antebraço na posição de supinação, que é a posição que ele se encontra. Em seguida, eu vou pedir que o paciente feche a mão, certo? Então, eu vou comprimir as duas artérias. A artéria radial e ulnar, certo? Agora, eu vou solicitar que o paciente abra a mão e vou soltar uma das artérias. Aqui o teste deu normal, porque este lado da mão do paciente, ela tá bem vascularizada. Se tivesse apresentando aqui a região esbranquiçada ou pálida, o teste daria positivo. Da mesma forma seria o procedimento, o paciente iria fechar a mão, eu iria comprimir as artérias, em seguida eu iria pedir para ele abrir a mão, iria soltar a artéria competente a este lado da mão dele. Se ela ficasse esbranquiçada ou pálida, o resultado seria positivo. No caso, a mão do paciente está totalmente vascularizada. Teste para epicondilite medial e vou fazer também o teste para epicondilite lateral. Esse teste verifica a presença de tendinite dos músculos extensores e flexores do punho. Vamos lá. Eu vou primeiro fazer o medial. O terapeuta solicita ao paciente para ficar com o antebraço em posição de pronação, que é essa posição que ele se encontra, tá? Com uma mão eu vou apoiar no dorso, certo? No dorso aqui, ó, do antebraço do paciente. Com a outra, eu vou posicionar minha mão no epicôndilo medial. E eu vou solicitar que o paciente faça o movimento de extensão do punho. Mais uma vez. Ao mesmo tempo que eu exerço uma força contrária. Se o paciente relatar dor, houver um desvio no movimento, quer dizer que o teste deu positivo para tendinite.
Agora eu vou realizar o teste para epicondilite lateral. Vai ser o mesmo procedimento, tá? Eu vou posicionar minha mão aqui, ok? E a outra aqui. E eu vou solicitar que o paciente faça a flexão do punho enquanto eu exerço uma força contrária. Mais uma vez. Se o paciente, mais uma vez, relatar dor ou não conseguir realizar o movimento, quer dizer que o teste deu positivo. Teste do estresse em valgo e teste do estresse em varo. Este teste determina a estabilidade do ligamento colateral medial. Já o invaro vê o ligamento lateral. O primeiro teste que eu vou realizar é o invalgo. O terapeuta estabiliza o antebraço do paciente e com a outra mão vai fazer uma leve pressão e movimento contrário no cotovelo do paciente. Se o paciente relatar dor ou houver um desvio medial, significa que o teste deu positivo. Agora, vou fazer o teste em varo, que é o mesmo procedimento. Você estabiliza o antebraço do paciente e aí você vai realizar uma pressão contrária no cotovelo, ou seja, realizar o estresse em varo no sentido contrário. Se houver um desvio lateral e o paciente relatar dor, o teste deu positivo. Teste para tendão flexor superficial dos dedos. E automaticamente eu também vou realizar o teste do tendão flexor profundo dos dedos. Os superficiais dos dedos, o terapeuta vai estabilizar as falanges médias e distais e vai solicitar que o paciente faça flexão dos dedos separadamente, um por vez. O teste dará positivo se o paciente não conseguir realizar a flexão. Agora eu vou fazer o teste do tendão flexor profundo dos dedos. Desta vez eu vou estabilizar as falanges médias e vou solicitar que o paciente faça a flexão apenas das falanges distais. Se o paciente não conseguir realizar, o teste deu positivo.